Educação Física lá de Florianópolis. Sou baiquianjo, faço parte da associação da Via Ciclo, que é uma associação antiga lá da Grande Florianópolis. Faço parte também da UCB. Bem, a bicicleta entrou na minha vida em função da escola. Por quê? Quando eu ia de bicicleta para a escola, mas eu só ia como transporte, porque Florianópolis é um caos, a mobilidade urbana, né? Lá em Floripa, nós temos a ponte, porque ela é uma ilha, nós precisamos da ponte para entrar na ilha. Eu moro no continente e trabalho na ilha. Todos os dias tinha uma fila enorme na ponte de carros. Então eu resolvi pegar minha bicicleta e ir de bicicleta para a escola, num total de 14 quilômetros indo e 14 quilômetros vindo. Isso dava 50 minutos de bicicleta, 1h30 de carro em função das filas e 2 horas de ônibus em função da fila e dos horários de ônibus que não batiam. Eu tinha que pegar 3 transportes públicos para chegar à escola. Então eu optei pela bicicleta. Hoje, aquela que está na foto é a minha Anacleta, que ela vem comigo vai comigo em todos os lugares para dar uma passeada na cidade. Hoje eu quero conhecer Curitiba com a Anacleta, porque ampliou demais a fala sobre a bicicleta. O que eu comecei a perceber? Que nesse caminho que eu fazia da minha casa até a escola, eu via muito umas coisas que as crianças que moravam perto da escola não viam. Quando as crianças pediram para eu falar mais sobre a bicicleta, eu vinha pedalando, indo para a escola e começava a observar o entorno, o meu entorno, o meu caminho. Eu comecei a observar que no caminho até a escola eu passava por cheiros bons e ruins, passava por pessoas sorrindo ou não, me molhava, porque às vezes passava por poças d'água, sentia o vento no rosto. Então eu comecei a romancear esse meu caminho até a escola. E eu observava também, e comecei a observar que as crianças na minha escola não iam de bicicleta. E até então eu nem tinha percebido isso. E nesse movimento de planejar, de sentir, de saber o que é, como atuar com as crianças, eu comecei a instigar nas crianças por que eles não vinham de bicicleta para a escola. Comecei a investigar por que eles não vinham de bicicleta para a escola. A escola onde eu trabalhava era no morro. E eles me davam a resposta: professora, a minha mãe não deixa, professora, não tenho bicicleta, professora, é muito perigoso, professora isso, professora aquilo. Então eu fui perguntando para eles: tá, como é que vocês vêm para a escola então? A gente vem a pé. É pertinho? Sim, é pertinho. Tá, então me conta, porque eu contava o meu caminho da minha casa até a escola. E eu pedi para eles me contarem o caminho deles até a escola para ver o que tinha semelhante. Quando eles começaram a relatar sobre o caminho até a escola, o caminho deles até a escola, eu fiquei apavorada, porque eles não tinham nem calçada direito para o pedestre. Imagina a questão da bicicleta. Então fui para casa e fiquei perguntando o que eu estou fazendo. Eu queria falar só sobre bicicleta, de andar de bicicleta, e o principal, que é o deslocamento de casa até a escola que eles fazem a pé, está perigoso. Porque eles começaram a relatar para mim, eles saíram de casa, então eu usei uma atividade que é mapa mental. Eu brinco com eles que a gente tem o GPS, né? GPS mental. Então eles estavam fazendo para mim um mapa mental, uma das atividades que a gente faz no projeto Bicicleta na Escola. E eles começaram a relatar para mim a vida deles até a escola. Então eles diziam que saíam do portão, iam para a calçada, depois a calçada tinha um poste no meio, e mais na frente tinha um buraco, depois uma pedra, depois um monte de lixo. Então assim, eles não tinham calçada, a calçada era para essas coisas. Então, e daí foi, o que eu fiz?
tirei um pouquinho do foco da bicicleta e comecei a falar mais sobre o respeito ao pedestre, a questão da mobilidade, o ir e vir com segurança, e ali acabou o ano. Foi só uma disciplina naquela escola, só uma matéria de educação física. E nessa época eu chamei o Bike Anjo, não era para passar, menino, agora que eu vou começar a falar do projeto. Então assim, ali a gente estava sentado conversando tudo isso, e eu, como já era Bike Anjo, chamei um colega meu lá de Floripa para ele conversar mais sobre a bicicleta, e daí ali, essa turminha aqui, que foi o pontapé, não, foi a pedalada inicial do projeto. Agora vai. No ano seguinte, eu queria levar o projeto, eu e mais os 2 colegas do Bike Anjo, nós queríamos levar o projeto para todas as escolas, porque a gente começou a perceber que as escolas já estavam com a bicicleta, algumas escolas em Florianópolis já estavam com a bicicleta. E lá em Florianópolis nós temos, eu não sei se aqui em Curitiba ou em outra região, nós temos a lei orgânica que obriga todos os prédios públicos a terem um bicicletário, mas lá eles entendem que é um paraciclo. Eles colocaram um paraciclo em todas as escolas. Botaram o paraciclo, a bicicleta está na escola, e ninguém preparou as crianças para irem de bicicleta para a escola. Então o que eu fiz? Fiz um levantamento de todas as escolas que as crianças iam de bicicleta para a escola, isso escola pública, só municipal, não fui estadual, nem particular, nem privada. E nós 3, eu, Sérgio, Peters, nós elegemos as escolas que tinham mais bicicletas e fomos lá conversar com a equipe pedagógica. Mas a equipe pedagógica disse, não, a gente não pode, a gente não vai aceitar isso, porque é perigoso e tal. Então o que eu fiz? Eu fui lá no secretário de educação, fiz a contagem das crianças que iam de bicicleta e fui lá, levei na Secretaria Municipal de Educação, falei com o secretário, marquei uma audiência com o secretário e mostrei para ele o projeto, e ele me disse assim, nossa, professora, o que nós vamos fazer? Botamos o paraciclo e agora? Não dá para tirar o paraciclo? Aí eu disse, pois é, secretário, o paraciclo já está lá, a bicicleta já está lá, as crianças já estão indo, pode ser que aconteça algum acidente ou não. Então o projeto veio para orientar as crianças no ir e vir com segurança de casa para a escola, da escola para casa. Aí você diz, então tá, professora, pode tocar o projeto. Então aí com o aval do secretário, eu comecei a entrar nas escolas da rede municipal de educação, em função dos bicicletários. O que eu fiz também? Como eu sou sozinha e mais 2 anjos, o que eu fiz? Nós propomos uma formação de multiplicadores do projeto. Foram algumas pessoas, mas essas pessoas não tocaram, não conseguiram, porque não sentiam segurança. Nós fizemos uma formação de 20 horas para essas pessoas, para elas tocarem o projeto. Passar. O projeto, ele tem como objetivo, quer dizer, eu mostrei para o secretário que o objetivo principal do projeto era orientar as crianças no ir e vir, de casa para a escola, de escola para casa, com segurança, e as que usam bicicleta. Mas a minha ideia maior, o meu objetivo maior não era esse, era apurar o senso crítico quanto às questões da mobilidade. Por que eu queria isso? Porque eu cansei de falar com adultos. Então eu queria formar uma massinha crítica e ir trazendo essa massinha crítica, e quando ela estivesse madurinha, então ela ia lá e brigava pelos direitos, ou não, ou então a gente já ia construindo isso. Foi isso que eu fiz. Mas eu deixei lá em cima, que era orientar o ir e vir, para que eles não cortassem o projeto. Vai fazer a criança pensar? Não, né? Mas lá nos objetivos específicos, lá estava apurar o senso crítico quanto às questões da mobilidade. Bem, isso foi em 2013. 2014 fizemos a formação, 2015 fizemos outras atividades, e 2016 o
que estava em cima foi para baixo e o que estava embaixo foi para cima. Então, apurar o senso crítico quanto às questões da mobilidade é o objetivo principal do projeto. Como é que a gente faz isso? Algumas atividades da escola. Volta a contar só um pouquinho. Nós apresentamos a bicicleta para as crianças. Óbvio que a maioria já sabe, já conhece, mas apresentamos outras bicicletas. A bicicleta de equilíbrio. Para as crianças do primeiro ano, eu levei o livro, que é Bicicleta Amarela, que é da Amiciclo, eu acho que é lá do Nordeste, eu não me lembro, Amiciclo, acho, né? Isso. Então, foi muito bom, porque daí a gente contou a história da bicicleta amarela, que é de uma mãe, uma menina e tal. Então, isso daí a gente entra no imaginário infantil. E daí nós trazemos a questão da bicicleta. A bicicleta está sendo falada o tempo inteiro na escola, de uma forma ou de outra. Porque, voltando só um pouquinho, quando eu fui fazer a pesquisa para chegar nas escolas, para fundamentar bastante, as escolas já tinham no livro pedagógico, no livro didático, a bicicleta no terceiro ano dos anos iniciais, no livro de ciências, tem um capítulo só sobre a bicicleta. E ninguém nunca falou sobre a bicicleta. Então era mais um argumento que eu tinha para chamar. Que isso aí? Acabou. Então basta. Apresentando a bicicleta. Bom, então, desafiando, experimentando e desafiando, a gente brinca muito com as crianças com a bicicleta na escola. Enxergando o trânsito, a gente levou as crianças para a rua, para eles observarem o trânsito, ver quem é que estava respeitando as leis de trânsito, quem estava respeitando os pedestres, essas coisas todas. Simulamos a sinalização com a andar de bicicleta na rua. Construímos placas cicloativistas, óbvio. Momento pedal também, porque se não tivesse momento pedal eles vão à loucura. E nós construímos esse ano, 2016, a carta proposta dos escolares para apresentar para os candidatos a prefeito de Florianópolis. Convidamos os candidatos a prefeito, foram até a escola, somente 2 foram, claro, o PSOL, e o outro é o 51, desculpa, eu nunca me lembro qual é a sigla, eu acho que é PEN, mas o PSOL não ganhou. Bem, esse candidato a prefeito do PSOL é o Elson. Acho que o pessoal conhece bastante, ele é uma pessoa bem ativista, e ele é da área da geografia, se eu não me engano. E ele também é da questão do urbanismo e tal. E o professor Elson é uma pessoa que, desde o primeiro momento que eu só estava numa disciplina, num pedacinho de aula da educação física, eu convidei o professor Elson e ele foi lá na sala conversar com as crianças. Bem, essa carta dos escolares, ela foi a primeira no Brasil inteiro, onde as crianças construíram a carta e entregaram uma carta de proposta para os candidatos. E ali elas colocaram as propostas. A carta tem só ela impressa, não tem ela digitalizada. E depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas propostas, eu passo para vocês. Pode passar? Os meus parceiros, né, de todos, nenhum parceiro aqui é financeiro. Todos não tem dinheiro, não tem verba. O projeto é voluntariado. O Bike Anjo, que é um voluntário, a Associação Via Ciclo, né, que é a nossa parceira, a UCB, União de Ciclistas, e o Itaú. Ah, mas como não tem verba se o Itaú está ali? Não, o Itaú foi uma pessoa do Itaú que viu o projeto, uma pessoa que está lá dentro do Itaú, viu o projeto e mandou um e-mail para mim perguntando se eu queria uma doação de bicicletinhas. Aí eu disse para a pessoa, pergunta se o macaco quer banana, óbvio. Aí ele perguntou quantas bicicletinhas quantas crianças tu atende naquela época que eu atendia? 600, e hoje eu dou mais de 3.000. Assim, 600. Ela falou assim, então dá assim para ser só 30 bicicletas? Eu disse, 30? Pensei que só ia me dar 10, ele vai dar 30? Nossa, me dá. Então eu não tinha nem lugar para guardar.
mas eu queria as bicicletas, eu nada ver tudo. Então eu queria tudo, e hoje eu distribuí as bicicletinhas do Itaú em algumas escolas da rede municipal, porque quando eu preciso da bicicletinha para algum evento, eu vou lá na escola e pego. E a bicicletinha, ela nunca está parada. Porque se eu deixo na minha casa, ela vai ficar parada enferrujando. Florianópolis é mar, né? Então a Marizinha vai comendo a bicicleta. E antes que a Marizinha coma a bicicleta, eu quero que as crianças pedalem muito e gastem muito a bicicleta. Eu tenho que agradecer muito essas crianças aí, porque elas foram as principais, o elemento-chave para o Bicicleta na Escola dar sua primeira pedalada. Passa. E esse é o meu contato. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Galarza. Em 2014, eu tive o prazer de participar desse projeto que é da Praça de Posto Ciclista. É uma iniciativa que foi proposta pela Ciclo Iguaçu, que é a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, e seus colaboradores, né? Não somente pela Ciclo Iguaçu. Eu chamo essa apresentação de um jardim que começa com uma semente. E essa aqui é a semente que iniciou esse jardim. Um painel, um mural de uma artista plástica, grafiteira norte-americana, se não me engano de Los Angeles, a Mona Caron, que também é cicloativista e esteve pela cidade, envolvida com projetos e com parcerias, e deixou essa primeira marca no terreno vizinho aonde seria futuramente a praça de posto ciclista. Nesse momento já estava se iniciando a discussão da implementação da praça. Tá? É uma discussão que a Ciclo Iguaçu abre com o poder público, né? Inicialmente com o Instituto de Planejamento Urbano da cidade, né? O IPUC, mas também já articulando com a iniciativa privada e articulando também com atores da sociedade civil, né? Atores sociais. Bom, os primeiros passos da ação foi o reconhecimento, né, e a aproximação das pessoas que estavam interessadas nessa articulação, nessa transformação, ao local que seria implementado a praça. Tá? Então foram feitas algumas visitas com o pessoal, tá, ao local. Vou passando rapidinho, tem várias imagens aqui, então está bastante ilustrado. Tá? Ao fundo ali vocês conseguem reparar a presença já do painel acabado. Tá? O terreno fica numa esquina, aqui bem próximo daqui onde nós estamos, o setor histórico da cidade, tá? Esquina da Rua São Francisco, com a Presidente Faria, em frente à Secretaria Cultural. E aqui já deixo a menção de que da importância da Secretaria Cultural nesse projeto, porque uma das grandes lições que a gente tirou nesse projeto foi de que um vizinho sólido e bastante mobilizado é determinante para iniciativas desse tipo. Tá? Você tentar mobilizar a vizinhança, a comunidade de uma forma superficial, assim, mais efêmera, realmente é muito difícil. E tendo um vizinho, né, próximo, bem próximo, bastante engajado e interessado, mobilizado, imprescindível, fundamental. Então até fica como dica assim, para propostas que vocês venham a elaborar, sempre tentar envolver e mobilizar um vizinho que esteja bastante envolvido. Tá? Então foram feitas várias aproximações, assim, até reconhecimento de fauna, flora, replantamos algumas mudas, porque a gente ia fazer alterações no terreno, né? Então já relocamos algumas plantas para que os impactos também fossem minimizados e valorizasse toda a riqueza que nós tínhamos. Né? Dentre as primeiras ações, muitas reuniões, né?
que inclusive foram sediadas na Secretaria Cultural. Os primeiros estudos de design mesmo, né, do paisagismo da praça, uma maquetinha física foi elaborada por mim, em parceria com o pessoal em oficinas, tá? Mas aí a gente começou a elaborar croquis, discutir demandas, interesses, tanto de quem estava articulando o projeto, que no caso a Cicloaçu, como ativistas em prol da causa da bicicleta e da mobilidade urbana, mas também já tentando chamar para as discussões o poder público, né, que ia ser o articulador e facilitador do projeto, e iniciativa privada, que também poderia vir a apoiar com recursos e alguns apoios, que até foi o caso, a construtora Irmãos Tá, que é da cidade, está com empreendimentos na região e se interessou em dar apoios logísticos, especialmente fornecendo alguns materiais de construção. Tá? Então, os primeiros processos projetuais aí, ilustrados pelas imagens, maquetinha. Essa é só uma demonstração assim, da ata de reunião, né? As primeiras discussões, as primeiras pautas, equipe presente, né? O primeiro croquis, né? Na verdade esse já é a versão quase final, né? A esquina, onde foi implementada a praça de bolso, tá? O projeto executivo final, que vale lembrar que, por mais que eu seja o que articulou o desenho final dele, foi totalmente colaborativo, o processo de concepção do desenho. Então foram sempre abertas as reuniões em que ciclistas, o poder público também ajudou a definir algumas diretrizes. A gente fez algumas visitas, eu vou ilustrar melhor depois, a alguns depósitos da Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras Públicas, para inventariar recursos de material que eles tinham disponíveis nos seus estoques, para que a gente pudesse utilizar na obra, né, e daí minimizar investimentos extras. Né. São as primeiras visitas já com o projeto finalizado e já fazendo estudos de planejamento de execução da obra e locação, né, das intervenções. Reuniões que também já começavam a articular mobilização de vizinhança, agenda cultural, que esse é um ponto que depois vocês vão perceber, foi determinante para o sucesso do projeto, a presença de atividades que foram além do processo de construção em si da praça. Tá? Então, as agendas culturais, as manifestações que aconteciam em paralelo, foram determinantes para o sucesso do projeto. Aqui já uma carta em que a gente está solicitando intervenções dos órgãos públicos. No caso aqui, os serviços de terraplanagem da Prefeitura. A Prefeitura forneceu equipe com máquinas para fazer o processo de limpeza e terraplanagem do terreno. As primeiras ações no local, né, tirando o tapume, que estava há 20 anos colocado naquele local, a população já não conhecia mais o terreno, não sabia como que era, né? É um terreno que originalmente era um terreno privado, que numa negociação com a prefeitura, por uma intervenção na região de revitalização do centro histórico, foi negociado e foi transferido para o poder público e ficou década, ou pelo menos parte de uma década, fechado, sem nenhum uso. Então também, uma das discussões que a gente traz à tona, além da questão do incentivo da bicicleta, minimização do uso do automóvel no centro e na cidade, é a função social da propriedade, né? Um terreno num setor super nobre, no sentido de estar num setor histórico, cultural da cidade, sem nenhum uso por décadas. Então, assim, um crime que a gente estava tentando já minimizar e corrigir, né? Se a gente fosse colocar na ponta do papel, esse terreno estava cometendo né, muitas infrações. Né? As primeiras
intervenções, locação de obra, o tempo todo uma participação dos ativistas, dos cicloativistas, da população, dos vizinhos, a prefeitura. Então, um projeto que realmente mobilizou todos os atores sociais, isso é também determinante, essa articulação, não tem como a gente centralizar num ou no outro um protagonismo, não tem mesmo, foram todos os atores muito determinantes, tá? A presença das crianças o tempo todo, mesmo entre as máquinas e a sujeira, foi muito enriquecedor para nós e estimulante, né? A praça, aí o terreno quase limpo, a gente deixou ainda um vestígio de uma memória da arquitetura antiga da região ali, né? Uma antiga parede, que ficou como uma arqueologia urbana ali, né? Um vestígio de memória da cidade. Algumas ações até inclusive de própria arqueologia mesmo, identificando materiais, fazendo alguns resgates de técnicas construtivas, para ver aquilo que a gente poderia relatar e registrar como, né, memória da cidade. O terreno aqui já limpo, sem tapume, com a divisão, o tapume ao fundo já faz a divisão do terreno, que foi ocupado parte dele somente, né? Após a visita na Secretaria de Meio Ambiente, a gente faz um inventário do material que a gente poderia utilizar, né? E uma relação já de materiais que a gente solicita, que essa relação de materiais vai além da Secretaria de Obras, aqui no caso é até uma relação de materiais que a gente solicita à construtora Irmãos Tá, e eles repassam para a gente parte desse material. Aqui o material já sendo recebido, o material da prefeitura. Tá? É interessante lembrar que todo o trabalho de obra foi feito através de mutirões. Tá? Então foram 6 meses em que todos os finais de semana nós nos reunimos, então foram cerca de 20, 30 encontros de sábado e domingo, só com vizinhança e apaixonados, que a gente chama de parceiros, né? Os parceiros da praça, mobilizados e articulados nas suas habilidades, nas suas funções, para construir a praça. As interações sociais sendo fortalecidas desde o início, intergeracional. Aqui a divulgação dos mutirões, os finais de semana, mais as oficinas, mostras culturais, sempre a gente divulgando nas redes sociais, blogs, a agenda cultural aqui, de alguma forma. Vou passar rapidinho aqui para vocês verem o que acontece, o que foi acontecendo, as oficinas de mosaico, as ações de cada mutirão que a gente ia colocando no painel. E foi agregando, né, a relação com a vizinhança, que de alguma forma acontece inicialmente de uma forma bem amistosa, porque vem a utilização da cidade e da região recebendo uma vida nova e empolgada e feliz, mas que com o tempo vai criando seus conflitos também, porque começa a agregar, juntar uma população externa dali, começa de alguma forma já promover uma segregação, uma expulsão da população natural da região, que tem um histórico de baixo centro, né, de gueto, né? Mas a gente começa a fazer ações de divulgação para a vizinhança, tentando mobilizar, sensibilizar, informar, né? O tempo todo com ações culturais, e foi crescendo, né? Que inclusive inclui fechamento da rua, porque começa a mobilizar muito público, a gente começa a conquistar a autorização da Secretaria de Trânsito para fechar a rua nos finais de semana,
e daí poder promover os encontros, aqui a equipe dos finais de semana, a presença de bicicleta é constante, né? Vou passar rapidinho só para ilustrar nos processos de aprendizagem e ensino de algumas técnicas construtivas. O pessoal que tinha alguns domínios foi repassando para outros, né? O pessoal foi aprendendo a sentar tijolo. O pessoal chegava às vezes despreparado, não sabia nem que ia trabalhar, mas se empolgava tanto com o que estava acontecendo, não estava nem com roupa adequada, mas já queria pegar na pá, na enxada, e quem passava por perto também já ficava super sensibilizado, deixava recados, a mídia apoiando, noticiando, oficinas de microjardinagem com crianças, lazer, mais equipe no final de semana. Foram acontecendo também agendas explorando horários diferenciados, como à noite, projeção de filmes. Estou acabando aqui, só para rapidinho passar para vocês verem. Grafite muito presente, né? Porque é no centro da cidade, isso é muito a linguagem do centro. As solicitações de água, luz, que foram solicitadas e foram prontamente atendidas. Tá? Os eventos culturais que foram constantes, né? Shows, e que foram grande parte do sucesso do evento, do projeto, o engajamento mesmo em condições inóspitas de chuva, o pessoal trabalhando, já virou ponto de encontro, vinha com cachorro, vinha encontros também de classes sociais, de interesses diversos, moradores de rua, crianças, tudo misturado. Isso foi bem importante para o processo todo, tá? Os turistas passando e registrando, vizinhança, arborização que a gente foi conquistando, processo de educação e de sensibilização, registros constantes, fomos registrando tudo, e eventos culturais o tempo todo. Só rapidinho, vocês verem quanto promoveu. Cuidados com a vizinhança, a gente se expandia, a gente promovia ações também que ia além do terreno, fazíamos em outros trechos da rua, do quarteirão, paisagismo, jardinagem libertária, muitas oficinas de planificação, stencil, apoios a grupos culturais da região, grupo de teatro que era vizinho, a gente também fez algumas ações em conjunto, fizemos abaixo-assinado para apoiar em ações deles na rua, ciclistas, gastronomia que acontecia o tempo todo, o pessoal fazendo lanche, fazendo refeições. Painel final quase acabado, os últimos acabamentos de piso, o petit pavé, que é uma característica cultural do centro da cidade, sendo resgatado também, o painel de tela de cinema sendo construído e pintado, os últimos momentos da praça, como sempre, shows, música. O muro já, né, a parede histórica resgatada com paisagismo, micropaisagismo, performances diversas. A rua ficava de manhã até o final da noite lotada. Aqui uma bioconstrução que a gente desenvolveu ali, um banco de super adobe, festas, aniversário, na praça, crianças, muitas crianças. Aqui os últimos acabamentos do piso. Aqui a praça quase concluída, vista do prédio vizinho, aqui ela praticamente pronta. Últimos acabamentos. Último mutirão. Presença do poder público já organizando ações de inauguração. Aqui a praça acabada,
Tá? A rua, de novo, com uma vitalidade, né? Com um uso intenso, aberta, final de semana, eventos agora na praça, feiras de publicações que aconteceram lá. Aqui fica só a menção de a continuidade dela, ficou com um desejo de manter uma agenda cultural, e até a gente elaborou um pequeno esboço de um projeto de arrecadar fundos para ter uma agenda cultural permanente na praça, que não foi para frente. Mais um slide, mas não está passando, que era uma homenagem aos praceiros, uma foto com eles todos. Mas é isso, depois eu respondo as perguntas. Nesse sentido, eu vou um pouco mapear para vocês o arcabouço legal e daí as oportunidades que existem no planejamento e gestão participativos no meio urbano. Isso vale para o Brasil inteiro, experiência Curitiba, né? Então, aí a participação na gestão municipal, com ênfase no planejamento da cidade. Vocês estão vendo aí, eu acho que eu vou sentar porque talvez atrapalhe a visão, né? Isso aí é o Conselho da cidade de Curitiba, reunido numa atividade de planejamento na etapa agora da elaboração da minuta de lei de zoneamento e uso do solo, que foi à Câmara há uma questão de 1 ou 2 semanas atrás. Algumas perguntas o Bruno ali já tinha mandado para a gente, né? Como conciliar decisões de cima para baixo, baixo para cima, quais são os limites do engajamento local, quais as características das experiências de sucesso. Então, o que eu vou estar apresentando, em pouco vai respondendo essas perguntas, né? Então, vamos partir da lei maior, da Constituição, que trouxe, e daí o nome Constituição Cidadã, mecanismo de participação no processo decisório em vários níveis, federal, estadual, local, né? Nesse sentido, há 3 tipos de interação: a participação direta, a democracia participativa e a gestão democrática. Na participação direta, a Constituição traz um referendo, plebiscito, iniciativa popular. Em nível da democracia participativa, conferências e conselhos gestores de políticas públicas nos níveis federal, municipal, estadual, e a gestão democrática, né? Onde entram os processos de participação no ciclo de planejamento e orçamento público, audiências, consultas públicas, mesas de diálogo, negociação. Tudo isso vem lá da Constituição. E a estratégia era apostar que a institucionalização desses instrumentos, desses mecanismos de participação, fosse construindo uma cultura política, na qual eu acho que essa reunião, esse encontro, faz parte do amadurecimento, da troca e da participação, que é um jogo aberto, na qual a gente tem um progresso em sua construção, né? Então, relembrando aí, só para contextualizar, que no âmbito da cidade, as instâncias de participação ocorrem no planejamento, no orçamento, nas políticas públicas. No planejamento, através do plano diretor e os desdobramentos que o plano diretor traz, né? No orçamento, todos os ciclos de orçamento, desde o plano plurianual, que é o PPA, que ocorre a cada 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamento anual, que ocorrem anualmente. O plano de plurianual, o PPA, nós vamos ter a oportunidade aí até meados do ano que vem, porque sempre no ano seguinte
frente ao novo prefeito quando entra o novo governante, né? E no âmbito das políticas públicas temos conferências e conselhos, educação, saúde e assim por diante, inclusive no planejamento, quando a gente tem o conselho da cidade. E o plano diretor, ele tem uma importância muito grande. A própria Constituição colocou a sua importância aí, né? Através dessas palavras aqui. Ele é um instrumento básico, global estratégico da política de desenvolvimento urbano. Nós temos a lei orgânica do município e temos o plano diretor. Essas são as maiores bases legais e o plano diretor quanto à orientação do futuro da cidade. Ele tem o papel de direcionar, focar a cidade para o seu futuro. Nesse sentido, o Estatuto da Cidade trouxe ao plano diretor uma abrangência muito grande, porque ele abarca a política de desenvolvimento urbano, a política urbana ambiental, a política social e econômica e a própria gestão democrática da cidade são discutidos, então, a cada 10 anos. Essa obrigatoriedade de se discutir a cada 10 anos é uma novidade trazida pelo Estatuto e faz com que, cada vez mais, esse plano diretor seja revalidado pela sociedade local. E ele se desdobra na legislação urbanística, nos planos setoriais, nos planos estratégicos e outros planos e projetos. Por exemplo, esse ano, o plano diretor de Curitiba foi realizado em 2014, 2015 e agora, 2016, nós começamos a trabalhar a legislação urbanística que eu mencionei que foi entregue à Câmara há poucos dias. E tudo isso amarrado ao processo orçamentário. Então, quando se fala da construção de um processo cultural, ele também faz com que planos de governo e planos diretores, o que é isso, né? E orçamento. Então, a disputa entre plano de governo e plano diretor. Plano diretor, a cada 10 anos, então 2 gestões e meia, ele é uma visão de Estado, uma visão da sociedade. E os governantes, e nós cada vez mais devemos avançar nessa visão de o que é o governante, né? Aliás, e a pauta da cidade. Então, o plano diretor tem uma importância fundamental no processo de sua participação para que paute o governante escolher o que a sociedade já escolheu nos próximos 10 anos. Então, ele vai escolher ali, eu vou fazer isso no plano. Então, cada vez mais, essa modificação de cultura é um movimento político, né, na qual a sociedade, expressando-se a partir de plano, possa direcionar melhor a cidade. Aqui eu vou falar rapidamente a questão. Acho que eu vou tomar uma água aqui. Eu vou mostrar um pouquinho como se organizou isso aí, uma vez que eu acho que a intenção é como é que a gente também se mobiliza para, né? Então, como que foi a maneira de participação, a maneira de organização de que foi esse plano diretor. Então, o plano diretor é uma incumbência do executivo, do poder executivo municipal. Nesse sentido, Curitiba tem o IPUC, né, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e ele tem o CONCITIBA, que é o Conselho da Cidade, como controle social do planejamento. E o envolvimento de outros órgãos, né, como a Secretaria de Administrações Regionais, a Secretaria de Governo, né,
e secretarias e órgãos envolvidos, para que se saísse o produto final. Então, cada um atua em áreas, né? Em áreas de participação social, né? Então, o IPUC atuou nas audiências públicas com os municípios da região metropolitana, para ver os ajustes metropolitanos. O Conselho da cidade foi convocado para que atuasse com os segmentos da sociedade, uma vez que lá temos representantes, são 64 membros, 32 titulares, representantes dos vários segmentos sociais. Temos a população local, aquela população perto de sua casa, né? Então as administrações regionais, a Secretaria de Governo nos apoiam nisso, e os conselhos setoriais, Conselho de Educação, de Saúde, Transporte, assim por diante, através das secretarias e órgãos, né? E a gente tinha um portal web para que a publicização das informações estivesse permanentemente à disposição, e assim como as agendas. Então aqui foi o processo de elaboração, né? Então na preparação, então, sob o ponto de vista de participação, foi na quinta com Curitiba, que é a conferência da cidade de Curitiba, discutida a questão da cidade que queremos em preparação ao plano diretor em 2013, onde foram eleitos os conselheiros do Conselho da cidade para acompanhar a revisão do plano diretor. Então, eles já foram eleitos, inclusive foi duplicada vamos dizer, a quantidade de conselheiros, justamente para que pudesse melhor representar esse coletivo. Houveram um processo de capacitação, equipes envolvidas, lideranças e assim por diante. Isso aqui eu não vou entrar no mérito aqui, porque esse material eu acho que vai ser disponibilizado aí em PDF para vocês, e ele só mostra o caminho das pedras e muito conteúdo aqui para falar. Mas ao fim de tudo isso, né, saiu então o plano diretor. Tem todas as etapas de processo, e temos, quando tem os pontilhados, são as interações em forma de audiências e oficinas, né, para que fosse recebendo as interações da sociedade. Então houveram aí muitas atuações. A gente utilizou também para a construção de visão de futuro as crianças, né? Nesse sentido, a gente pegou 12.884 contribuições provenientes das crianças, através das escolas municipais, no trabalho extra-extra, na qual a criança ela é uma jornalista. E como jornalista, né, vai investigar. Então, foi muito interessante esse trabalho, investigar o que é esse plano diretor, e daí o que representa, e daí as perguntas pertinentes feitas nos seus locais de moradia e também de escola, né? Tivemos os diagnósticos comunitários através de oficinas, né? Então estão aí na área socioeconômica, meio ambiente, mobilidade, transporte, estruturação urbana e aplicação. É bom que se diga, amanhã vai ter um painel, né? Painel 3, né? Então a Mônica vai estar aqui, que participou e trabalhou esse mais próximo à questão da metodologia de participação. Ela vai estar falando um pouquinho, não disso, mas interagindo com a sua experiência, né? Então, o plano diretor, além de ser um instrumento técnico, ele deve ser cada vez mais o pacto social da cidade. Por isso que a escolha de Curitiba, talvez diferente de algumas outras cidades, foi de que
você não, a pauta do plano diretor é muito extensa, muito extensa. Então, quando você trabalha, inicia através da revisão dos valores comuns da sociedade local, a gente trabalha no pacto social para definir os princípios das políticas, os objetivos e diretrizes da política. Então a gente restringiu isso de forma intencional, de maneira que fosse pedagógico o processo, né? E daí houve um desdobramento em 522 eventos para as várias partes da sociedade local, para se perceber como é que o plano deixa de ser simplesmente um instrumento técnico para também ser um pacto social. É que, por exemplo, o Conselho da Cidade fez 63 reuniões e oficinas e apresentou 110 emendas, sendo que 102 foram adotadas. Antes disso, a própria plenária desse Conselho da Cidade votou essas emendas. Foi um trabalho muito extensivo, né? E depois, quando nós tivemos um segundo momento já de deliberação, nossa, já acabou meu horário aqui. Bem, a gente teve mais 43 emendas e na Câmara nós tivemos mais 130 emendas. Então, a lei, que é de 198 artigos, né? Ela recebeu um monte de contribuições nesse processo. Bem, eu vou passar muito rápido aqui, não dá 3 minutos aí, olha, na verdade eu ia falar aqui, eu vou mostrar mais isso, eu ia mostrar até o plano diretor um pouquinho, mas é só para que vocês vejam aqui, deixa eu passar uns 3 minutinhos. Olha, esse aqui é mais ou menos o mapa da participação. Isso quer dizer, o plano diretor elaborado, nós temos os processos de legislação urbanística, plano setorial estratégico, planos regionais, é a pauta dos próximos 2 anos. Então, nos próximos 2 anos, nós vamos ter que estar discutindo isso aí, desde o plano de mobilidade, passando pelo plano econômico e social e assim por diante. Vão definir plano de ação de investimentos que devem pautar, então, o ciclo orçamentário, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e tal. No âmbito da participação, tem ali planos de bairro, planos de vizinhança e outros planos, programas e projetos. É um pouco entre a linha principal desses grupos grandes, é muito mais uma participação, tanto pessoal, né, em oficinas, em discussões, em audiências e tudo, e tem a representação, que é a representação de conselho. E tem aqui nos planos de bairro, etc., onde a participação é mais direta, como esse exemplo da Praça de Bronze e assim por diante. Então, esses 2 tipos de engajamento, é importante que a gente cada vez mais tenha claro como é que isso atua. Nós atuamos em democracia representativa e democracia direta, né? Bem, indo aqui, tem muito papo aqui, mas eu queria mostrar para vocês um manual, que é o modelo colaborativo. Nós desenvolvemos isso aí em contato com o GETS, que é o grupo de estudos do terceiro setor, e a United Way do Canadá. Isso foi uma experiência de 99 a 2004 em Curitiba. Um manual que está disponível nesse site aqui, nesse endereço eletrônico, em PDF. Foi desenvolvido junto com a Associação Brasileira das ONGs, várias ONGs, e a Prefeitura de Curitiba também. É um documento super importante, 3 anos de trabalho para a elaboração também disso. Tem as lições, isso impactou também na forma como Curitiba
gere, então, o aspecto do pensar compartilhadamente, agir compartilhadamente, avaliar compartilhadamente. Então, quer dizer, o poder público interage com a sociedade, se modifica. Então, isso é muito importante. E mais ainda aqui, eu quero falar dessa experiência, que é a experiência que foi os 8 jeitos de mudar o mundo. Não sei se alguém participou. Os 8 objetivos do milênio. Isso foi feito com a FIEP, com a FACIAP, com 9 organizações da sociedade civil. E a experiência que nasceu aqui em Curitiba e no Paraná, ela hoje é, vamos dizer, a metodologia utilizada pelo Brasil, né, para atingir seus objetivos. O objetivo do milênio, que esse programa acabou em 2015, e agora foram definidos os novos objetivos para 2030. Então, é muito importante a gente estar ligado nisso, porque são objetivos de desenvolvimento sustentável que são provenientes da Agenda 21 de 92 e, portanto, nós estamos já no 2º ciclo de implantação dele. Então, eu os convido também a estarem atentos e presentes, e as metodologias adotadas ali são muito boas. Era isso que eu queria dizer, desculpe. Oi. Bom, com relação a essa articulação do poder público, eu vou te falar assim que a gente teve umas vantagens. Primeiro porque a Ciclo Iguaçu, que é a Associação de Ciclistas, né, essa instituição do terceiro setor, já estava bastante articulada com o poder público por suas extensas ações na cidade já, tá? Então, assim, a relação com eles, com IPUC, né, planejamento urbano, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, estava já bastante afinada, tá? Então, inclusive com o próprio gabinete do prefeito, tá? Era uma relação muito já próxima, tá? O que daí deu muita liberdade para a gente, né? Tendo um aval assim bem positivo do prefeito, dos secretários, o trâmite depois acabou sendo bem natural. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vale aqui pontuar, que até acho que ajuda nessa discussão do urbanismo colaborativo, a abordagem proativa que a Ciclo Iguaçu sempre assumiu e que, a priori, nunca esperou muito esse aval do poder público. Foi conquistado a partir de ações mesmo. E aqui, assim, eu me agreguei no movimento, eu não sou um dos criadores da Ciclo Iguaçu, até tenho uma atuação bem periférica, não sou muito ativo, mas sou muito reconhecedor da forma como eles atuam e como sempre atuaram. Não é à toa que hoje um dos representantes conquistou um cargo na Câmara como deputado, como vereador. Tá? Então, assim, são em pouco tempo, inclusive, de atuação na cidade, né? Então, assim, eu acho que realmente articular todos os setores, todos os atores públicos é essencial para a gente criar a sociedade, né? Porque parar de apontar valores de bem e de mal, né? De dizer que está certo, está errado, e vamos pensar então qual é a ação né, que a gente pode fazer somando forças, né? Eu poderia ser muito crítico à atuação da construtora Irmãos Tá, por exemplo, com os empreendimentos que eles estão sendo vizinhos à praça. E sou muito crítico. Mas do que me interessa ficar apontando os problemas dele e de repente não tirar um potencial positivo disso, deles estarem ali implementando um novo empreendimento com altos recursos, super de classe social alta até certo ponto, e de repente não tirar aquilo que pode ser de reverberação disso, né? Se eles estão ali, estão com recurso, a gente vai fazer um bem para a cidade, vamos articular com eles. O que eles podem deixar para a gente então, ou para a cidade como um todo, né? Então achei mais do que
esperar esses apoios, ir para frente, né? Ir fazendo a própria, durante, assim, óbvio, a gente já estava com alguns avals, né? O aval já estava aberto, né? Já tinha liberdade para atuar na obra, mas a gente ia fazendo, a gente não, antes de falar com a concessionária de água, a gente já fez a tubulação de água, e só disse, ligou e disse, olha, vem ligar a água. A gente não pediu, será que a gente vai conseguir ligar um ponto de água na praça? Porque é difícil. Se tivesse perguntado para eles, talvez eles não tivessem dito, não, como é que a gente vai gerenciar isso? Como é que eu vou colocar um hidrômetro aí? Não vai dar, não dá. Quem que vai pagar essa conta? Eles já iam dizer, a Secretaria de Meio Ambiente já ia dizer, putz, também não posso pagar mais um hidrômetro aí e tal. A gente foi lá, instalou e só disse, vem ligar. A luz, mesma coisa, assim. Então, assim, é um jogo de forças, e é o jogo mais interessante que é uma cidade, né? São os interesses de todos os setores, né? Tem aquele expulso, né? O segregado ali, a gentrificação, tem também, tem o conflito, não tem como negar. A gente foi muito criticado no projeto pela população, inclusive, sabe? Os vizinhos reclamando da barulheira dos eventos culturais e tudo. Se a gente for se ater aos lados, assim, o lado negativo, que a crítica é positiva, porque ela vai nos fazer amadurecer a nossa reflexão, a nossa discussão. Mas a gente tem que ir para frente, né? Vamos embora, vamos amadurecer então. Então, um vizinho com problema, que não gostou, vamos se reunir, vamos conversar? Qual que é então? Tu prefere que volte então aquele outro tipo de uso, né? Que é um uso de arma de fogo ali na porta do teu comércio ali? Ou tu prefere uma galera fazendo um som, sabe? Que também pode criar alguns conflitos. Tem uma escola vizinha à praça que tinha altos problemas com o barulho, mas a gente fazia um jogo o tempo todo com eles, os professores, faz uma aula na praça, vamos ali fazer uma aula aqui na praça, vamos fazer de repente uma aula de música que não tem na escola, porque não faz, é cheio de música se apresentando aqui. Então, assim, realmente, imagino que uma realidade de uma capital bem maior, uma metrópole bem maior que Curitiba, São Paulo, é bem mais complexo isso, né? Essas questões das liberações, das concessões. Mas eu acho que grande parte, da nova realidade que a gente está querendo construir está nesse empoderamento. Talvez a palavra da vez até, né? Todas as reivindicações que a gente vê de grupos, mas eu acho que o empoderamento é um grande lema para nós hoje em dia, no sentido de que a gente tem que mostrar que você é vizinho, você é ciclista, todo mundo tem que estar empoderado e tem que se sentir poderoso, de criar essa nova realidade. Então fica assim como uma dica de tipo, se articular sem dúvida, conversa, poder público, iniciativa privada, mas também não espere, sabe, previamente esse apoio. Vai e faça, depois vai conquistando. É uma coisa meio de pirataria também, assim, sabe? Vai para frente. Se a tua ideia é positiva, tu vai ter apoio com certeza. Com certeza. Não tem que ter muito medo não, sabe? Bem, mas basicamente é sobre o tempo, né? Vamos dizer, ciclos de 10 anos e aí tem muita coisa que não foi feita e assim por diante, né? Tem que ver que o nosso plano diretor tem 50 anos, né? Então, o plano diretor, você não pode pensar em ele acaba em 10 anos. Um plano diretor, às vezes, é o destino de uma cidade. Então, de Curitiba, não achamos necessário modificá-lo em sua essência, porque o plano é mais permanente. Mas sim o aperfeiçoamento para os próximos 10 anos, e no nosso caso nós aperfeiçoamos para os próximos 50. Então, em termos de infraestrutura urbana e tal, nós tivemos já uma visão de futuro de 50 anos, e nós temos que reconhecer que todos os planos setoriais, estratégicos, etc., de 10 anos atrás, aliás, são de 2007 a 2008, valem até 2018, 2017, 2018. Então, os outros planos estão em vigência e estão sendo implementados. E muito provavelmente a revisão vai ser a
repactuação daquilo que está ali e colocado dentro da visão de futuro do novo plano. É isso. Então, há caso e caso entre o amadurecimento que existe no processo de planejamento em cada cidade, em cada município. No nosso caso, a gente tem esse conforto de estar indo mais aos poucos, porque o resto garante, né? Muito obrigado. Então, eu gostaria de convidar a todos uma salva de palmas aqui. E principalmente pela contribuição de vocês. Então, é muito bom ter vocês, não só do governo, mas da sociedade civil, arquitetos e né, uma grande diversidade de atuação nessa área, promovendo engajamento local. Então, muito obrigado.